Fala, trader. Bem, na aula anterior eu falei um pouco sobre stop loss, inclusive é muito interessante essa aula sobre stop loss. Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui no final do vídeo para você assistir essa aula e entender o conceito sobre a importância de você posicionar seu stop loss e como que você vai trabalhar esse princípio de stop técnico e, consequentemente, stop financeiro. Só que chega um momento das nossas operações que nós precisamos gerir os nossos trades. Eu sempre falo com meus membros, né, quando nós estamos na sala ao vivo, e é muito importante, a partir de um determinado momento técnico, eu estabelecer uma regra para eu eliminar totalmente, né, de forma 100% eliminar o risco daquela operação. Você precisa fazer isso aí. Você não pode permitir que uma operação, depois de andar uma determinada quantidade de pontos ou porcentagem, seja ação, seja futuros, ou qualquer outro ativo, você não pode permitir que depois de uma quantidade de risco-retorno que aquela operação se desenvolver a favor do seu trade, você ainda correr o risco de sair daquela operação negativa. Claro que existe mais de uma abordagem para isso. Você pode gerir seu stop, você pode fazer parcial e eliminar, por exemplo, praticamente o risco nessa parcial, mesmo mantendo o seu stop no ponto inicial. Mas a abordagem que eu vou trazer aqui é uma abordagem mais técnica, uma abordagem mais no conceito de a partir de qual momento, como que eu vou gerir o meu trade, ou seja, através de um trailing stop, tá? Existem alguns tipos diferentes de trailing stop, então tem trailing stop que você pode fazer, né, o famoso clássico, candle a candle, tem pela média, e tem um trailing stop também que eu gosto muito, né, que é através da renovação de topos e fundos. Ele é uma forma mais técnica, é uma forma mais clássica para você fazer essa gestão. Provavelmente, né, se você tiver, dependendo de quais são os traders que você acompanha, você não vai ouvir essa linguagem, até porque provavelmente talvez ele não conhece isso, como eu falei, é uma linguagem mais antiga, mais clássica, então quem vai ter mais ou menos esse conhecimento é só quem realmente lê algumas literaturas, né, de análise técnica que são aí realmente, digamos assim, que faz parte da nossa formação como analista técnico e, consequentemente, como trader, tá? Então, acima de todas as coisas, você precisa entender que a partir de um determinado ponto, você precisa, sim, utilizar o trailing stop para eliminar o risco daquelas operações, seja no day trade, seja no swing trade, seja no position, seja índice dólar, seja ações, seja criptomoeda, forex, qualquer coisa você precisa estabelecer isso aí, tá bom? Bem, se você não me conhece, eu sou o Daniel Tenório, tá? E estou aqui iniciando aqui com você mais essa aula. Espero que você realmente consiga extrair realmente informações relevantes aqui desse assunto. Deixa seu like, se você ainda não deixou seu like, e deixa eu compartilhar com você aqui a tela para a gente seguir para essa linha de pensamento. Bem, então vocês, né, viram na aula anterior que eu falei um pouquinho sobre o conceito de stop loss, enfim. Então aqui eu vou utilizar aquela mesma base de modelo, vou começar um exemplo aqui nessa lousa e depois nós vamos para o Profit, utilizando esse exemplo e algumas operações reais que nós fizemos aí ao longo dessa semana, tá bom? Então eu fiz uma compra aqui nesse candle gatilho, tá bom? Ele tinha um contexto indicando para mim continuação, eu fui lá e fiz uma compra e estou comprado nessa barra, perfeito. O meu stop está posicionado ligeiramente abaixo dela, ok? E aí, em determinado momento, o trade ele se desenvolveu, tá? Ou seja, essa operação realmente começou a entrar a favor da minha entrada, tá? Quais são as opções de stop que eu poderia executar nesse trade aqui, tá bom? Basicamente, eu poderia executar três tipos de três formas de trailing stop, tá? Então, eu poderia iniciar o trailing stop candle a candle, a partir do momento que eu tenho uma barra fechando a favor da minha entrada, né, eu já posso executar esse stop candle a candle. Você pode estabelecer, por exemplo, uma outra regra para esse stop candle a candle. Você pode, por exemplo, só iniciar o trailing stop candle a candle quando o risco-retorno for igual na sua operação. Ou seja, você assumiu, por exemplo, um stop de 250 pontos no índice, aquele trade ele andou 250 pontos a favor da sua entrada e aí você inicia o seu trailing stop candle a candle ou de qualquer outra forma. Então você deve estabelecer um critério técnico para você iniciar o seu trailing stop. Então, isso ele deve ser bem pensado, porque se você iniciar o seu trailing stop muito precoce, você vai sair muito rápido da operação. E se você jogar muito apertado também, né, com o mercado, se você não der espaço suficiente, que o mercado muitas vezes ele precisa, e isso é natural para se desenvolver, nos seus zigzags, nos seus movimentos impulsivos e corretivos, você vai ser eliminado muito rápido do trade. E aí talvez é aquele trade que poderia te proporcionar um risco-retorno de 2, 3, até mais, né? De risco-retorno de 2, 3 para 1, você vai sair ali com alguns pontos positivos, porque você realmente geriu o seu trailing stop de forma errada. Então você passou ali um bom período esperando um trade técnico se formar, você fez uma entrada legal, posicionou o stop bem posicionado, mas aí você executou o trailing stop de forma incorreta. Então isso é muito importante também, tá?
Então, o primeiro ponto é estabelece uma regrinha para você iniciar o seu trailing stop, tá bom? Pode ser, como eu falei, risco-retorno, pode ser porcentagem, pode ser a partir de determinados candles que o mercado fechou após a sua entrada. Então, por exemplo, o mercado fechou 2 candles após a minha entrada, eu executo meu trailing stop, né? Ou seja, a favor da minha entrada, eu executo meu trailing stop. O importante é você fazer isso simples, não precisa ser algo complexo, e você executar, tá bom? Então, um dos trailing stop clássico é o famoso trailing stop queda candle, tá bom? Que aí observa que o trailing stop queda candle, com não é uma regra exata, mas uma boa parcela das vezes você vai sair rápido da sua operação. Então, você deve pensar muito bem se você vai, por exemplo, trabalhar esse tipo de stop, porque ao mesmo tempo você joga mais apertado com um trade, mas de certa forma, na maioria das vezes você vai sair muito rápido, né? O trailing stop ele é muito interessante quando você tem aqueles mercados aquele movimento muito esticado. O mercado ele faz ali, sei lá, 8, 9, 10, 11 barras ali naquela mesma direção sem nenhuma barra corretiva. Aí sim é interessante você aplicar o trailing stop candle a candle. Agora, quando você tem o mercado trabalhando mais naquele, né, digamos assim, num movimento talvez não tão volátil, né, que aí ele faz um pequeno movimento impulsivo, movimento corretivo, movimento impulsivo, movimento corretivo, o trailing stop candle a candle ele já não vai ficar tão interessante para você aplicar ele aqui, tá? Mas é uma forma também de trailing stop para você trabalhar, é o trailing stop candle a candle. E aí vem um outro ponto importante para você refletir também, é sobre parciais, e aí talvez se você não tem muito conhecimento sobre parciais, deixa o comentário aí na descrição, fala, eu quero aprender sobre parciais, né? Escreve aí, eu quero aprender sobre parciais, que eu posso pensar numa aula, porque essa aula ela vai complementar também esse conceito. Porque qual o momento que eu devo fazer uma parcial? Todos os trades eu devo fazer uma parcial? Não, nem todas as operações a gente deve fazer uma parcial. Mas qual seria o princípio para mim fazer uma parcial? Você pode trabalhar um princípio que você vai fazer parciais em todas as operações, você não está errado. Só que você tem que entender que, por exemplo, se você estabelece um limite de risco-retorno na sua operação de 2 para 1 e você faz uma parcial, você já eliminou esse risco-retorno final. Você já reduziu esse risco-retorno, ok? É isso que você deve pensar. Então, a parcial, talvez ela se aplica muito bem, principalmente quando você acredita em alvos maiores, talvez 4 para 1, 5 para 1, só que você quer fazer uma realização parcial no meio do caminho, certo? Mas se você tem dúvidas, comenta aí, eu quero aprender sobre parciais que eu vou falar sobre isso, tá? A outra forma de você fazer o trailing stop, por exemplo, é pela média. Mas antes de eu falar do trailing stop pela média, dentro do protocolo Bereshit, que é o meu projeto educacional, tem um curso que eu chamo de Jornada Bereshit, tá? Então, quando você entra no projeto, protocolo Bereshit, você vai ter acesso ao curso, instantaneamente acesso ao curso Jornada Bereshit. Esse curso ele é formado por 7 módulos, 30 aulas, onde eu vou te ensinar a como realmente operar no mercado, ou seja, você vai aprender com profundidade todo o conceito da análise técnica clássica, do price action. Você vai ter um módulo que eu falo somente sobre Fibonacci, você vai ter um módulo que eu falo somente sobre candles gatilhos, né? Candles gatilhos não, sobre gatilhos de entrada, né? Ou seja, quais são os tipos de operações que nós podemos fazer, quais são os, digamos assim, os eventos técnicos que geram boas probabilidades de trade e, consequentemente, isso catalogado dentro do que eu chamo de gatilhos operacionais. Você vai ter uma aula sobre gestão e você vai ter uma aula também que eu vou falar sobre stops, sobre trailings stops, né? Ou seja, quais são os melhores trailing stops, como aplicar ele, tudo isso vai ser abordado dentro desse curso. Além disso, você vai ter acesso a 2 mentorias mensais, 2 encontros mensais comigo em grupo, tá? São 2 mentorias via Zoom. Você vai ter acesso a 3 aulas, a 3 encontros semanais durante o pregão, também via Zoom, tela compartilhada, e você ainda ganha uma consultoria individual direto comigo, tá? Vou deixar o link aí na descrição, entra lá e dá uma olhada. Se você tiver alguma dúvida, tem o meu WhatsApp, manda mensagem para mim, tá bom? Bem, voltando aqui para a nossa linha de pensamento. Então, o primeiro trailing stop é o trailing stop candle a candle. Então, ele tem as suas vantagens, ele tem as suas desvantagens. Todo trailing stop ele vai ter a sua vantagem, vai ter a sua desvantagem. Você precisa saber qual que você vai aplicar, qual que você se sente mais confortável aplicando e você aplica ele. Estabelece sempre uma regra antes de você executar o seu trade. Qual vai ser o motivo técnico para mim iniciar o meu trailing stop? Tá? Vai ser quando o mercado andar 1 para 1 do meu risco-retorno, vai ser quando o mercado fechar 1 ou 2 candles a favor da minha entrada, estabelece alguma regra, tá? Ou vai ser quando o mercado atingir um determinado nível de preço, uma determinada, enfim, tá? Estabelece uma regra e executa. Estabelece essa regra antes, porque quando o evento acontecer, você não fica travado, tá bom? Beleza? Então aqui você teve, né?
No candle, basicamente, digamos que a gente saiu com um risco-retorno aqui, basicamente alguma coisa próxima aí de 1 para 1, nesse exemplo, né? Uma outra forma de eu fazer o trailing stop é pela média de 9 períodos. A média de 9, 8, 9 ou 10 períodos exponencial, eu particularmente eu uso a 9, eu já usei bastante a 10, gosto muito da 10 períodos exponencial, hoje eu estou usando a 9, que eu acho que é a mais clássica, que a maioria usa, mas cara, um período, ou seja, 9 ou 10 ou 8 ou 9, a diferença é quase nula, é praticamente nula, tá? Então, eu gosto muito de fazer condução pela média, inclusive as operações que eu fiz, que eu vou compartilhar com você, foram condução pela média. Eu vou te mostrar, você vê como que, se eu tivesse conduzido candle, como que eu teria saído muito rápido da operação, tá? Então, uma forma de você conduzir é também pela média de 9 períodos, tá? 9 períodos exponencial, pode ser a 10 períodos exponencial. Você pode conduzir, por exemplo, para uma média de 20 períodos? Pode, mas é uma condução muito espaçada também, né? Então, tem que pensar nisso, o quanto você realmente vai permitir esse trade, tá? Se desenvolver, ou seja, o quanto que ele vai andar, o quanto que ele vai voltar, o quanto você vai estar disposto a tomar esse risco. Um ponto muito importante é, se você está operando 1, 2 contratos, às vezes você vai assumir um risco muito desnecessário. E aí, quando você decidir operar mais contratos, você vai estar com aquilo, com aquele comportamento de assumir muito risco que você começou lá com um contrato, com 10 contratos. E aí o peso financeiro vai ser bem complicado. Então, sempre quando você for executar um trade, sempre faça a seguinte pergunta: se eu estivesse operando mais contratos, eu faria esse trade? Eu colocaria esse stop aqui, eu ia conduzir dessa forma? É muito importante você refletir sobre isso, tá? Evita ficar cometendo erros por causa do risco que é pequeno, operando com menos contrato, porque isso é uma mentalidade errada, e quando você estiver operando mais contratos, e eu acredito que esse é o seu objetivo, você vai realmente sofrer bastante para corrigir isso aí, tá bom? Então fica essa dica extra aí, tá? Qual que é a condução pela média de 9 períodos? Basicamente, você sai da operação quando o candle, basicamente, ele fecha rompendo a média. Então, por exemplo, se eu estou comprado, ele fecha rompendo a média com uma barra negativa para baixo. E aí o meu stop, ele passa para a mínima dessa barra. Eu não zero meu stop na boleta, tá? Ele passa para a mínima dessa barra, tá bom? E aí se o candle seguinte, ele exercer a continuação, né? Ou seja, se ele exercer a continuação, ele me tira da operação. Vai ter vezes que o mercado ele vai fechar um candle violando a média, o outro candle vai abrir e não vai tirar você da operação e vai embora. Então isso vai acontecer. Então o trailing stop pela média, quando o candle fecha rompendo a média, você ajusta o seu stop para a mínima daquele candle, né? E o próximo candle, se ele renovar a mínima, ele tira você da operação, tá? Essa é uma forma de você fazer o trailing stop pela média, tá? Então, pela média, ela é muito interessante isso. E o que eu faço também, muitas vezes, quando eu estou fazendo meu trailing stop pela média? Eu faço o trailing stop pela média, mas eu estabeleço também um segundo critério, que é eliminar o risco da operação. Então, por exemplo, eu poderia muito bem aqui já ter eliminado, após esse movimento que ele fez da minha entrada, né? Eu já ter eliminado o meu risco da operação, ou seja, o meu trailing stop já estaria pelo menos no zero, né? Quando eu falo zero, você coloca aí um ponto acima no dólar, 10, 15 pontos acima no índice ou abaixo, sempre deixando ali alguns pontinhos positivos, 1, 2 ticks positivo, tá? Beleza? Então aqui eu já poderia ter eliminado o meu risco, porque o mercado ele já andou um fator risco-retorno que eu achava interessante, proteger a minha operação, só que ao mesmo tempo eu vou dar um espaço suficiente para o mercado, né, para eu tentar conduzir o meu trade pela média de 9 períodos. Então isso é uma abordagem que se encaixa dentro desse conceito de condução pela média. Então você faz a condução pela média, mas você não fica com o seu stop todo o período lá no stop loss. Chega um momento que você elimina também. Aí você vai entender assistindo sobre o conceito que eu falei para você lá de stop e o critério que você vai estabelecer para você eliminar o risco da sua operação, tá? Perfeito? Bem, vamos lá. E uma outra forma que eu tenho de fazer o trailing stop é como? É o famoso com renovação de topo, renovação de fundo, tá? Então, por exemplo, eu fiz uma compra, vamos lá, esse aqui é o meu trailing stop. Vou colocar uma linha contínua nele. Eu fiz uma compra nessa barra, stop na mínima dela. O mercado fez um movimento impulsivo, o mercado fez um movimento corretivo. A partir do momento que ele começa a renovar topo, ou seja, ele começa a romper essa máxima anterior aqui, tá? E aí ele fecha essa barra, por exemplo, essa barra aqui rompendo essa máxima anterior, esse meu stop loss, né, que estava aqui, que eu tinha risco, ele vai passar para cá. Ele sobe para a mínima, para essa mínima anterior. Essa condução aqui é chamada trailing stop de renovação de topo ou de fundo. Ele é um trailing stop clássico, mais dentro daquela linha de pensamento de Charles Dow. Vantagens: você dá um espaço
legal para o mercado se desenvolver. Desvantagem, quando devolve, você devolve bastante. Né? Então, como eu falei, nenhum trailing stop ele é somente positivo ou ele é somente negativo. Você vai ter os seus pós e os seus contras, né? Os prós e contras. Então, você deve realmente pensar em qual você vai aplicar e você aplica, tá? Perfeito? Mas essa é uma forma de condução. Muitas vezes, esse trailing stop, através da renovação de topo de fundo, ele vai estar até que bem alinhado com a média de 9 períodos. Não é uma regra, mas muitas vezes isso vai acontecer bastante, tá? Deixa eu compartilhar com você aqui agora uma tela. Vamos lá. Bem, na aula anterior eu falei aqui sobre essas operações que eu fiz aqui na Vale. Foram 2 trades, né? Na verdade eu fiz mais operações, tá bom, na Vale nessa semana, mas eu vou compartilhar com vocês aqui essas 2 operações. A primeira delas foi uma compra, exatamente nessa região, com stop aqui na mínima, tá? Bem, olha só, vamos analisar esse trade aqui, tá? Vamos analisar ele utilizando aquele raciocínio que eu passei para você dos 3 tipos de trailing stop que a gente poderia aplicar, que nós podemos aplicar. Primeiro deles seria candle a candle. Então o mercado fechou, coloquei o stop na barra 13, fechou a barra 14. Vamos lá, deixa eu mudar aqui a coloração dessa linha. Calma aí, pronto. Deixa eu engrossar ela, pronto. Fechou a barra 14, meu stop estava na mínima dela. Fechou a barra 15, meu stop estava na mínima dela. Fechou a barra 16, stop na mínima, 17, né? Ó, tô ajustando, vamos lá. Na barra 18 eu consegui eliminar meu risco aqui, tá? Na barra 19, dependendo do quanto eu coloquei aqui na barra 19, eu já saí aqui nessa barra 20, entendeu? Aqui se você, ó, por exemplo, a ideia que eu falo para você, olha a mínima que a barra 19 fez. Ela fez uma mínima no 55,79. Qual que foi a mínima da 20? 55,79, mesma mínima, tá? Ou seja, não cola o seu trailing stop na mínima da barra, sempre deixa 1% abaixo, 5 pontos abaixo no índice, 10 pontos, 1 ponto no dólar, sempre dá esse respiro, tá? Então eu, seguindo essa linha de pensamento, eu não teria saído aqui, tá? Aonde que eu ia sair? Aqui com certeza, aqui eu sairia aqui, tá? Então eu ia sair basicamente aqui na mínima dessa barra 22, aqui eu teria saído. Então, por exemplo, ó, a mínima dela, calma aí, a mínima dela no 56, né? E aqui meu stop estaria no 55,99. Aí eu teria saído dessa operação aqui, tá? Qual que teria sido mais ou menos o risco retorno dessa operação conduzido candle a candle, tá? 32% de stop, que foi o que deu aqui eu lembro, né? Mas vamos deixar isso 43, ó. Seria um pouco a mais que um pouco a mais que 1 para 1 de risco retorno, tá? Seria basicamente esse o meu stop aí, tá? Qual que foi a minha condução nessa operação? A minha condução foi feita pela média de 9 períodos, tá? Só que eu saí antes, eu não saí pela média porque ele foi no meu alvo antes, tá? Mas se eu saio pela média, aonde eu teria saído dessa operação aqui? Ó, eu teria provavelmente saído por aqui, ó, tá? Provavelmente, ó, barra 40, ela fez uma mínima no 21, deixa eu ver essa barra aqui, ela fez uma mínima no 19, exatamente. Então, eu teria saído, olha só, eu teria saído mais ou menos aqui, ó, no 20, certo? 20. Tá aí, eu teria saído aqui, no 20, tá? Se eu faço a condução pela média de 9 períodos e saio somente quando fosse acionada o trailing stop. Mas aqui também venhamos e convenhamos, né? Você teve um trade aqui, ó, o mercado chegou a andar aqui quase 4 para 1 de risco retorno. Acho que você já deveria ter colocado o lucro no bolso, tá? Mas de qualquer forma, se você faz isso, você teria saído aqui em cima. Então, olha só, aqui você teria saído com um pouco mais de 1 para 1 de risco retorno. Aqui você teria saído praticamente com quase 3 para 1 de risco retorno. Claro que o mercado já tinha batido ele já tinha batido isso aqui, ó, basicamente, né? Quase 3 para 1 aqui, certo? Mas você teria saído aqui quase com 3 para 1 de risco retorno, tá? E qual que seria a outra condução? Seria através da renovação de topo, ou no caso aqui de topo, né? Então, por exemplo, ó, o mercado ele renova esse topo, né? Um pequeno topo aqui, barra 21 faz essa renovação. Meu stop viria para onde? Mais ou menos aqui para barra 16, tá? Aí o mercado faz um movimento, faz aqui uma pequena correção, olha só a correção que eu falo ABC, se desenvolvendo, barra 35, renova topo, meu stop viria para a mínima dessa 29, tá? E aí ele tenta renovar topo, ele falha, e aí eu teria saído dessa operação aqui. Olha que interessante, né, esse comparativo de trailing stops, né, dos diferentes tipos de trailing stop. É muito interessante a gente fazer isso aí, para a gente observar qual que realmente oferece, no final das contas, um fator risco-retorno melhor, né? Ó, então, dessa operação da condução candle a candle, eu teria saído aqui.
Da condução de renovação de topo, ou no caso aqui de renovação de topo, de fundo, se aplica da mesma forma, teria saído aqui. E trailing stop aí pela média teria saído um pouco acima. A diferença, como eu falei para vocês, é muito pouca entre esses dois, né? Aqui deu uma diferença de mais ou menos uns 17%, né? Mas, enfim, os dois trades aí é muito interessante. Claro, eu particularmente, ó, eu não iria sair pela média de 9 períodos, né? Porque olha só, se eu projetar alvo aqui para esse trade, ó, esse espelhamento aqui, ó, aqui foi um alvo interessante, ó, dessa operação, tá bem? Ó, basicamente foi o quê? Foi o alvo que eu busquei, alvo retorno, um risco retorno de 2 para 1, tá? Foi basicamente o trade que eu busquei aqui nessa operação, foi isso, tá bom? Beleza? Bem, então, cara, isso é muito importante você entender esse raciocínio de trailing stops, né? Os diferentes tipos de trailing stop. Existem outras formas, você pode usar, por exemplo, se não me falha a memória, um indicador chamado high-low para você utilizar, mas aqui está sendo de forma mais técnica, que você realmente tem uma observação através do comportamento do preço, tá? Então, na maioria das vezes, o trailing stop que vai te oferecer menos risco-retorno vai ser menos lucrativo, vai ser o candle a candle. Quando que o candle a candle ele é bom? Quando você tem um movimento muito esticado. O mercado ele se alonga naquele movimento, barras positivas uma atrás da outra, ou barras negativas uma atrás da outra, sem nem deixar, por exemplo, nenhuma barra ignorada. Aí o trailing stop ele se aplica bem, porque o mercado ele vai se afastar muito das médias e não é interessante você esperar o mercado voltar na média para você fazer uma condução, tá? Nesses casos, o trailing stop barra ele se aplica bem. Quando se trata de uma movimentação assim mais interessante como essa, eu gosto muito quando o mercado se movimenta dessa forma, aí eu sugiro para você avaliar entre uma condução pela média ou através da renovação de topo e renovação de fundo, tá bom? Bem, é isso que eu queria compartilhar aqui com você nessa aula, tá? Então, se você conseguiu entender esse raciocínio, né, do trailing stop, eu sugiro que você comece a aplicar, tá bom? Seja qual for o seu trailing stop, candle a candle, média, topo a topo, fundo a fundo, você deve, a partir de um determinado momento, iniciar o seu trailing stop e eliminar o risco das operações. Beleza? É isso aí.